Boa noite, meu nome é Matheus. Eu vou apresentar o React do subprojeto 4 elaborado pelo grupo 4. Sou do grupo 6 e esse é o React. É relativo a uma atividade de controle de sistemas lineares 2, iniciada pelo professor José Vergara. Já adianto que o vídeo está acelerado em 30%. Olá, meu nome é Débora, sou habilitador de... se for... A gente nota aqui, né, um slide padrão do TF. Bom, começando então com controlabilidade e estabilizabilidade, se for possível obter uma entrada capaz de transferir todas as variáveis de estado de um estado inicial desejado para um estado final desejado, a gente diz então que o sistema ele é controlável. Em outras palavras, né, um sistema controlável é aquele para o qual eu consigo, através de uma forma de controle, né, levar todos os meus estados para onde eu quero. Aí o sistema então ele vai ser controlável. Como que a gente faz para calcular, né, saber se o sistema ele é ou não controlável? A gente tem essa matriz de controlabilidade, como descrita aqui. A gente pegou um exercício do NICE, tá? A gente está se baseando no livro do NICE, também nas aulas disponibilizadas pelo... E a gente utiliza a matriz de controlabilidade para analisar, então. Bom, ela apresentou aqui o conceito de controlabilidade, de forma bem sucinta, bem didática, eu achei. Considerado B. Então, a gente dividiu colunas linearmente dependentes. E a gente também vê... Também abordou a questão do rank, né, que é o número de colunas linearmente que, né, independentes. 13 o N parte para o método da transformação de similaridade. A gente já viu como é que calcula, né, como é que faz. Então, a gente tem aqui um A barrado e um dito controlável, totalmente controlável. Bom, se o sistema for não controlável, a gente parte para o método da transformação de similaridade. A gente já viu como é que calcula, né, como é que faz. Então, a gente tem aqui um A barrado e um B barrado calculado dessa maneira aqui. E aqui, brevemente, né, um exemplo exemplificando, então, a estabilizabilidade, né, do sistema. Esses polos aqui, 3 e 4, para essa matriz aqui de A barrado, a gente vê que ele está situado na parte controlável aqui dessa matriz. Então, eu consigo alocar, né, onde eu quero. E esse menos 5 está na parte não controlável. Então, eu não consigo levar esse menos 5 para onde eu quero, né? Então, quer dizer, eu posso levar esse 3 e 4 para a parte estável aqui do sistema, né? Então, o sistema aqui, no caso, ele é não controlável, porém, ele é estabilizável. Ela abordou então a questão a questão de estabilidade do sistema, né, Bom, agora eu vou de forma bem objetiva. falar um pouquinho do projeto, né, de controlador por realimentação de estados. Então, o projeto por alocação de polos, ele quer que tal sistema seja completamente controlável. Eu gostei bastante aqui com um layout limpo e com alguns elementos visuais também que ajudam a entender melhor o que ela está apresentando. Então, a gente tem aqui a nossa equação de estados, que a gente já conhece, né, essas matrizes A, B, C e D, pelo subprojeto 3. E agora, quando a gente, então, inclui o controle aqui, estados desse U, se a gente substituir esse 3 aqui nessa primeira equação, a gente vai obter essa equação aqui de estado, que é A menos BK vezes X. Esse A menos BK a gente vai chamar de A barrado, né, que é diferente desse A aqui. Mas como que a gente encontra, então, essa matriz K, tá? Que é essa matriz aqui, nossa matriz de realimentação. A gente pegou aqui um exemplo, né, Ela vai apresentar agora um exemplo de como um dos altos encontrar, valores né, de como encontrar a matriz de alimentação. é positivo. Então, quer dizer que esse nosso sistema ele é instável, né, antes da realimentação. Bom, a gente encontra então a nossa equação característica desejada, né, utilizando esses altos valores que a gente quer novo aqui, né, então a gente tem aqui essa equação, e agora a gente faz a equação característica com a realimentação, né, então incluindo aquele menos k. A gente faz os cálculos aqui e chega nessa equação aqui. Agora a gente iguala, né, essa equação 1 com essa equação 2, a fim de encontrar os valores de K1, K2. Ela está apresentando aqui essa questão de fazer a igualdade das equações características para encontrar os valores de K1, K2, K3, né, bem sucinto e bem limpo o exemplo. Gostei bastante da forma como foi apresentado. Totalmente controlável. Aqui é só uma visualização de como que fica, né? Então aqui a gente tem o nosso sistema sem alimentação de estados, então aqui a gente tem os três estados, né, incluindo esse menos K aqui. Então a gente tem agora que o sistema a gente conseguiu deixar ele estável, né, alocando aqui nesse lugar onde a gente queria, né, com esses altos valores aqui. Então o sistema se tornou estável, porque o sistema ele é totalmente controlável, então isso é muito importante. Se o sistema não for totalmente controlável, a gente não consegue alocar os polos onde a gente quer, né, até porque a gente vai ter uma parte ali não controlável, quesitos, né, temos um sistema sem estação, a observabilidade e a detectabilidade. Bom, então, inicialmente aqui, né, supondo que nós temos um sistema sem estação, né, dado por x igual a x, x ponto, perdão, e y igual a cx, né, sendo o x um vetor de controle, e o y um vetor de saída, tendo a matriz A sendo n por n e a matriz C m por n. Bom, primeiro a gente vai querer saber se esse sistema é observável. O que significa? Isso significa que para todo x que eu colocar inicialmente, eu vou conseguir observar um y. Ou seja, tudo que eu colocar na entrada, eu vou ter que conseguir olhar na minha saída. Isso em um instante de t0 até um t1, né? Bom, e o que vai acontecer então? Eu consegui observar esse estado?
sim, então ele é observável, o sistema é observável. Caso eu não consiga observar, o sistema vai ser não observado. Aqui então, né, continuando ainda, nós vamos pegar aqui uma equação de estado, né, sobre a observabilidade. Nós vamos pegar uma equação de estado, né, de uma planta de ordem n, e vai fazer aqui que ax mais bu, né, e com a saída y igual a 6x, ela vai apresentar... Gostei bastante também da apresentação aqui do João, a parte dele está bem limpa e que está com os elementos visuais distribuídos na tela que tornam a apresentação bem clara, assim, bem sucinta. Gostei bastante. o seu expoente, até chegar num C de A de n menos 1. E aqui, né, sobre a detectabilidade, uma coisa, né, com a linha, o B' e o C'. Nós montamos a matriz e ela pode ser detectável ou não detectável. E aqui, continuando, né, uma observação, que a observabilidade e a controlabilidade, elas são duais. Ou seja, quando a gente conseguir melhorar uma, a gente vai acabar perdendo na outra. Então agora, sobre o observador de estados, né, o que vai acontecer? Nem sempre os estados eles podem ser mensurados, mesmo se a gente tiver os sensores disponíveis, porque isso vai aumentar o custo e também a complexidade do nosso controle do nosso sistema. Então, o que o observador, né, a gente vai conseguir fazer? Então, conhecendo a entrada e a saída e também o modelo do sistema, a gente pode estimar os estados das medidas internas do nosso sistema. Então, tendo aqui, né, essa equação aqui, né, o nosso sistema, dado por x ponto e a saída de y de t, né, nós vamos fazer uma réplica dessa entrada. Quando a gente subtrai um pelo outro, nós vamos ter um erro, certo? Então, esse aqui é o nosso observador de estado completo, certo? Planta. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a derivada do erro do tempo e nós vamos fazer aqui que o nossa entrada, né, desejado menos o que nós observamos e fazer a derivada desse erro. E o que a gente quer, né? Então a gente quer que isso, quando t tende a infinito, esse erro seja o mais próximo de zero. Ou seja, o que nós vamos observar seja o mais próximo do observado. Então, sempre que o sistema... É bem interessante aqui com a presença, né, desses elementos, como eu já disse, esses elementos visuais que eles adicionaram, torna as coisas mais claras. Ele está tratando da derivada do erro, colocou a definição do que é a derivada do erro no tempo, né, a derivada temporal do erro, e que a ideia do observador é fazer com que essa derivada tenda a zero. No caso, enfim, como ele falou, quando existe impossibilidade de utilizar sensores ou algo do tipo. Bem interessante. Já está acabando, vamos terminar a apresentação dele. Se for completamente observável, a gente sempre vai poder encontrar um ganho L, ou seja, essa matriz aqui, para que o erro seja assimptoticamente estável. Então a única coisa que a gente vai precisar é achar esse L para que o sistema seja estável. Bom, obrigado pela atenção. Eu gostei muito da apresentação, ela é bem objetiva, muito clara e, enfim, apresentação nota 10. Seria isso. Obrigado, boa noite.